Bom dia, Nébias. Alô? O áudio tá legal? Me confirmam aí o áudio. Ok. Pessoal, a Eva sumiu. Eu acho que eu vou ter que fazer a live sozinho. E aí, Titi? Você tá on? Vamos fazer nós dois então. Bom dia, Ah, Titi. bom dia! Firmeza total ou nada? Pera aí. Não tô te ouvindo. Tô falando agora, tá de boa aí? Pegou? Ah, tá de boa. É porque É eu tava com o nóis. microfone aqui e tava cortando o áudio. Bom dia, Titi, Marcelo. depois que eu conheci você, dá vontade até de mudar pra Brasília por sua causa, pra estar junto com você. É Tu que vai nóis. deixando a gente em crise, doido. É nóis. Eu ia fazer Nós somos a nova mocidade dessa nação. É aí. Cara, a gente ia tratar com a Eva Luana sobre abuso, né? Ela passou parte da infância quase toda violentada pelo padrasto, a mãe também. Então, não só a agressão sexual, né? Mas a física, a patrimonial, né? Que talvez é uma das piores, né? Você mantém a pessoa prisioneira porque você tem ali o recurso para suprir a família e, portanto, você passa a escravizar, né? E, cara, é uma das coisas para mim mais... Eu estava discutindo no bom sentido, né, com alguns pastores, que para mim todo esse tipo de violência ele ultrapassa a lógica humana e a lógica de fé. Infelizmente, pouco discutido na igreja, você releva a um nível de é só um desvio de comportamento, é só um detalhe. Por exemplo, a violência doméstica. Eu enquadro a violência doméstica, por exemplo, no nível de adultério. E a problemática é que o grego ele tem uma reverberação verbal diferente da nossa, né? Então, você foca literalmente no termo que é a traição sexual, mas no grego é uma variável, né? Então, por exemplo, Deus em Tiago 4:4, quando fala da infidelidade por você amar o mundo, ele enquadra como adultério. Então, Uou. adultério é mudar a forma original de algo, entendeu? Tipo, uma Fanta, você foi lá, tirou o rótulo e botou uma Coca. Você mudou a embalagem de algo. Para mim, numa situação como essa, você perde o direito de ser marido, à luz do evangelho, você perde o direito de ser pai. Ah, mas o perdão para o cara que faz um negócio desse. Não, ninguém aqui tá negando perdão. Mas Verdade. perdão por exemplo, o divórcio numa questão de agressão, seja ela qual for, não é questão de falta de perdão. Não. Deus perdoou o cara, essa pessoa pode perdoar o cara, mas não é obrigada a ficar do lado dele. Do tipo assim, se depois de algum período a pessoa analisou o arrependimento, a pessoa ama e a pessoa quer dar o direito da reconciliação, eu acho que a igreja tem que ser madura para esse tipo de ensino e de discipulado. E não forçar contextos isolados que a pessoa fique dentro daquela situação como se ela fosse um hamster, como se aquilo fosse um experimento comportamental para o arrependimento do agressor, entendeu? Uau. Então, assim, meu coração arde e dói muito, né? Às vezes ao ponto de eu entrar, de eu acordar Adão. Adão, acorda aí. Então, a velha natureza querendo tomar conta da nova, porque tem situações na igreja, né? Que são... que você passa pano, velho. É igual a questão da homossexualidade. Você chegar para mim e dizer, cara, tô vendo pornografia, tô tentado aí contra outras mulheres e tal, eu já tenho um caminho na minha mente de como eu vou ajudar você. Mas se você chegar para mim e
casado, pai de filho, dizer que também gosta de homem, eu não tenho esse caminho automático. E é esse tipo de coisa que me irrita na igreja, entendeu? Do tipo assim, ela quer adestrar o povo de Deus porque discipular dá trabalho. Mas é o discipulado que liberta o povo, entendeu? Sim. Mas fala aí, Titi. Eu falo o seguinte, cara, eu tenho uma experiência com a questão de abuso, com toda semana desbloquear muita gente, né? Tem gente que se incomoda com a expressão que eu uso, desbloqueio, mas é uma cura na mente, né? Acho que toda cura, ela parte na mente. Eu concordo com tudo que você falou, te assisti no vídeo, o dia que você teve o estalo, você falou sobre adultério. Adultério tem a mesma expressão que é corrupção. Corrupção não é coisa de político, corrupção é o que acontece com o aço. Tudo na vida tem seu ponto de ebulição ou de transformação. A água é 100 graus, o ouro é 800 graus e o aço é 1600. Quando você ouvir a expressão corrupção, você vai lembrar que corrupção é aquilo que acontece com o aço, de corromper-se. Por que que hoje homens são canalhas como são? Porque as mulheres são fracas também. E aí uma geração que não segue um princípio universal e basilar para todas as coisas que é a família, a pessoa não segue esse princípio, ela não vai ter isso dentro de casa. Você pode até ter uma casa e não ter um lar. Tem um ajuntamento de gente com o mesmo sangue que você e não tem uma família. Família tem unidade e propósito, eles vão para o mesmo lugar. Então o que é essa parada, Anderson? Até no desafio que eu estou fazendo às 4h59 da manhã, o primeiro princípio foi a família. Deus é família. Você quer ver Deus? Senta na mesa com sua família. Você vai ver Deus lá na sua casa. É isso aí. Essa semana, chefe, eu mudei aqui para São Paulo, acho que você está sabendo, né? Tô aqui. Você Já? ficou sabendo? Mudou? Mudei, então, uma semana. Ô, Nébias. Aí a minha esposa foi tá comprando os móveis e tudo, ela me ligou. Amor, eu tô querendo comprar uma mesa de jantar assim, 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 mas você acha que eu posso gastar quanto? Aí, longe de querer ser snob nem nada, mas eu aceitei a prosperidade já tem tempo. Amém. Eu falei assim para ela: a mesa é o lugar sagrado dessa família. Investe o que você dá conta aí. Então, eu quero que todo mundo, quando chega na minha casa, fique assombrado com a mesa. O piano de cauda dela pode ser barato, mas a mesa não. É A isso aí. mesa precisa ser transbordante, das pessoas olharem e falar: o que é isso? Isso aqui é um santuário dessa família. É O isso aí. único lugar onde a gente se reúne. Agora, por que eu comecei com isso? Porque só existe abuso, só existe essas coisas malucas que você tem visto na Terra por conta de bloqueio emocional. Então, um dos pastores que eu mais segui, mais admirei na vida, teve um problema agora, um problema com homossexualidade, e todo mundo fica aterrorizado. Só que é o seguinte, fui descobrir, a primeira coisa que eu quero saber o que a pessoa tem, Anderson, é o seguinte: aonde que aconteceu isso? Não foi o fato da queda sexual, foi lá atrás. Aí descobri, bloqueei, ele foi abusado quando era criança. Então o abuso instala algo na cabeça da pessoa. E se não tratar esse ponto de definição cerebral, a pessoa vai ter problema com sexualidade a vida toda. Vai rejeitar o parceiro, vai querer coisas porque a mente dela já está, a mente não, o cérebro já está programado a entender que aquilo ali é a verdade. Por quê? Porque foi violado. Então, Duas perguntas, né, pode fazer. nesse ponto aí. Inevitavelmente, é uma equação fechada. Todo abusador sofreu um abuso. Não Segunda entendi. pergunta. Peraí, faz a primeira de novo. Todo abusador sofreu um abuso? Primeira pergunta. Tá. É do tipo assim, é uma equação exata. Tá. E dentro dessa lógica, o abusador sofreu um abuso. Ele, diante de Deus e diante da moralidade, é uma vítima ou sempre vai ter o poder de escolha? Não, vamos lá. Primeira pergunta. Tudo é abuso? Não. Não tem como falar que aí vai generalizar algo que eu não percorri a terra e não fiz a leitura total. Mas com a leitura que eu tenho, que é pequena, dá para te responder com tranquilidade. Não é. Tem pessoas que é falta de pai, mas se for pegar a sua forma de ler adultério, a gente pode abranger que isso é um tipo de abuso, né? O pai não ser pai, o pai fugir é um abuso psicológico. Mas vamos falar só de abuso sexual. Nem sempre é. Ou a pessoa não tem pai, ou o pai estava lá, mas ele era ausente, ou era agressivo. Isso também é uma forma de abuso. E isso vai deteriorar a formação do cérebro. Por exemplo, quando o pai e a mãe se separam, o que acontece? O pai e a mãe se separam. A mãe fica falando mal do pai, mesmo depois de separado. Está deteriorando a parte masculina no cérebro dele. Ele vai repudiar a figura paterna. Então, pode ser convivência com o abusador,
pode ser a ausência ou excesso de criação, o pai ser agressivo demais, ou o abuso sexual. Então, o abuso sexual, na maioria dos casos, Anderson, com um pouco que eu conheço, de estar na vida da igreja e participar de encontros, e também desbloqueio, que eu ouço história toda semana, mas a história é muito pesada. O abuso sexual, na maioria dos casos, não tem penetração, não tem acópula. É Também. só, é só um contato, um toque. E aquilo já aciona a erotização na criança. E ela fica perturbada. É por isso que ela tem que ressignificar e mudar isso. Eu uso o nome bloqueio, mas é cura. Eu tenho que voltar lá e eu sei, vai fazer o IP ainda, você vai ver como é que funciona. Você vai para cima daquele ponto ali de definição do cérebro e chumba ele. Então, o que acontece? A segunda pergunta é que se o abusador sempre é vítima, negativo. Se eu sou um ser dominante, imagem e semelhança do Criador, eu nunca sou vítima. Eu me faço de vítima. Os abusadores se fazem de vítima para justificar um problema que eles têm. Então é o seguinte, eu tenho uma mente e tenho um cérebro. O cérebro habita no corpo, a mente é da alma. Quando a minha mente está eu estou governando a minha mente, meu cérebro tem que obedecer. Quando é o contrário, eu me faço de vítima. Eu perco o domínio e deixo as minhas condições, o meu passado e tudo que eu já passei dominar quem eu sou. Tá entendendo? Então é simples. O que você carrega e consegue tocar com o dedo é cérebro. A mente é o software, o Windows. O cérebro é o hardware. Se o hardware dominar, é o que Paulo falava, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Se eu deixo a batalha do dia, o cérebro ganhar, eu posso ter vários pontos de bloqueio emocional que vão sobressair a tudo que eu quero na vida. É por isso que eu tenho que usar minha mente para decidir, sacou? Top demais, hein, cara? Ah, da leitura que eu faço, né, principalmente como pastor, a questão não é quem foi abusado, é quem não foi. Cara, é uma comum tão agressiva, tanto com meninas quanto com meninos, né? Uhum. Então, até uma dica e um alarme que eu deixo. Não confia em ninguém quando E o assunto ninguém. for seus filhos. E ninguém. Ah, é o primo. Ah, é o amigo da escola. É do tipo assim, sempre esteja monitorando, sempre esteja perto, sempre esteja desconfiado. O meu tá com 11 e eu ainda não liberei, por exemplo, um celular para ele. Aí ele diz, com que idade eu vou poder ter uma? Eu falei, com 50 anos, seu pai libera o celular para você. Do tipo assim, não é que não pode, é que, cara, eu não chamo mais de pós-modernidade, chamo de transmodernidade. É um ambiente social tão enlouquecido, tão complexo, que seu menino ali está num vídeo no YouTube, daqui a pouco pula para um outro vídeo, conteúdo desgraçado, ou tá ali com um amigo da escola no WhatsApp, daqui a pouco vem alguns tipos de conexões. Então, não é paranoia. Ô, de um, Anderson, de, um, de, um, de um mapeamento que a gente fez, por exemplo, na igreja que a gente pastoreia, é de fato quem não foi, cara, molestado. É porque a grande questão é essa: você acha que o abuso é só a penetração. Não, mas do tipo assim, a sedução, né? Que conduz, que manipula ali a criança e tal. Então, no nosso caso, como cristão, louvado seja o Senhor, porque os milagres do Senhor vão salvando a nossa vida no âmbito emocional e social, né? Com o passar do tempo. Mas existem rupturas, porque Salomão falou a verdade quando disse, ensina a criança no caminho. Então, seja você pai ou parente da criança, não importa. Se você é mais velho que a criança entende que aquilo que você está fazendo com ela ou contra ela é normal, porque você é um ponto de referência, você é maior que ela, mais forte, mais velho. Então, ela assimila como normal aquela carícia, aquele toque, e ela não assimila como abuso, né? Por exemplo, houve um caso no Goiás, um molestador de criança, do tipo, eu não lembro se ele fazia penetração, mas ele fez isso com quase todas as crianças da rua dele. Quando descobriram, prenderam. No dia, Pablo, da prisão do cara, as crianças choravam, brother, na eu lembro. viatura, implorando para o cara não ser preso, entendeu? Então, as crianças não compreendiam que Eu aquilo que lembro o disso cara aí. fazia era um abuso, entendeu? Que o cara Ele dava, comprava, ele dava presente para as dava crianças, ele presente. tratava as crianças com o maior carinho que não tinha dos pais. Eles não tinham esse carinho. Aí eles não enxergavam isso. Eu lembro desse caso.
Eles não enxergavam como um abuso. Então, assim, não Isso é... é falta de treinar em casa. É isso aí. Então, do tipo assim, a questão... A família é primordial, né? Eu acho que a grande questão do abuso também é entender que ele pode ser uma disfunção da família. Total. O pai não era o guardião, não estava Deixa eu te dar atento. uma estatística, Anderson. A todo tempo, se você quiser me cortar, fica à vontade. A live é sua, inclusive. Entrei aqui de usuário. Nos Estados Unidos, no Dia dos Pais, não tem pai nenhum na cadeia. No Dia das Mães, todo mundo, a mãe aparece. Quando não aparece a mãe, aparece a avó. E aí tem um estudo que revela que quem não... Por isso que eu falei mais cedo do negócio da mesa, e eu levo isso com maior fé. Sentar à mesa. Tem um estudo americano que aponta que 90% dos presidiários americanos, mais de 90%, eles não se assentavam à mesa com a família, não tinha momentos familiares. Olha E aí. você não ter momentos familiares, não se sentar à mesa com seus filhos, você vai gerar uma demência no seu cérebro. Como se você não fosse daquela tribo. E como você não tem uma tribo original, você vai ficar caçando várias tribos, aonde a delinquência faz o cara fazer doidura na vida. Então, o negócio do abuso, a gente tem que tratar mais do que o efeito, tem que tratar a causa. É isso aí. Porque por muitos anos as pessoas criam soluções só para efeito. E para efeito, a gente não consegue resgatar a hombridade dos que erraram e não consegue ensinar os outros a transbordarem para salvar o futuro, salvar as crianças do futuro, os nossos filhos. Os meus filhos, vários pais de coleguinhas, deixa eu dormir em casa. Nunca. Você não confia em mim? Não é problema de confiar em você. A metade da Bíblia, que é o Salmo 118, versículo 8, bate aqui, carinho. Bate aqui. Salmo 118, versículo 8 fala: maldito o homem que confia no outro. Pode ter a interpretação que você quiser, mas deixa eu te falar. O homem é mau. É filho do Adão. Entende? Não tem essa de querer confiar nele. O homem, Deus freou o homem lá em Gênesis 6:3, quando ele falou: você é mau, eu vou colocar 120 anos só. Porque senão você vai ficar aí doido na terra, produzindo maldade, entende? Eita. Cuidado, se Deus pôs esse bloqueio, imagina você querer confiar naquilo que ele falou assim, ó, vai viver só 120, por causa do coração, dureza. Antes vivia 900 e antes disso vivia eternamente, lá no Éden. Só que ele falou, vai viver só 120, 1.051.200 horas. O que você faz? Guarda a sua família. Você precisa guardar a sua família, só isso. Que top. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Aí, não tratando o efeito, mas a causa, a gente encontra os dois pilares, é o casal e o homem, né? Então, se o homem não é o que é, a família deixa de existir. Se a família deixa de existir, socialmente ela fica suscetível a todo tipo de destruição, né? Isso aí. E a gente precisa levantar essa bandeira, cara. A gente está bradando isso aí, Brasil, mundo afora. É o homem. Porque é Adão, né? Aí as mulheres falam, o machismo, patriarcado, cultura do estupro, ok. Mas isso não existe sociologicamente sem existir primeiro espiritualmente. Lá no Éden está escrito, maldita será a terra por tua causa. Acabou. Adão foi criado, olha só que doideira. Eva não foi criada por Deus. Eva foi criada em Adão. Então toda a humanidade, a partir da mulher, reage àquilo que o homem é. Se o homem não é o que é, ninguém é o que foi criado para ser. Então, o homem... Você tem que repetir isso devagar para o povo pegar. Fala de novo. O homem, cara, o homem foi criado para ser Deus na Terra, com Deus minúsculo. É por isso que em Efésios 5 diz que a mulher deve se submeter-se a ele como ao Senhor. Em espírito de adoração, a mulher tem que se relacionar com o homem. Porque o homem foi criado para ser o regente da terra. Por isso que ele é o ser mais desgraçado da terra. Porque essa é a alegria do diabo. Transformar o homem, que foi criado como Deus, à semelhança do próprio diabo. Se o homem é Deus, eu vou fazer dele um diabo. É a missão de Satanás. Aí vem tudo, né, cara? Violência, homicídio, roubo, estupro, violência. Então, se a igreja não lutar para devolver o homem para aquilo que ele foi criado para ser, que é ser o regente, Deus na terra, dominador, governador, príncipe em nome do Senhor aqui, ninguém também vai ser o que foi criado para ser. A mulher não vai ser, a criança não vai ser, a economia não vai ser, a política não vai ser, a arte não vai ser. Então, a principal militância da igreja
Ah, vamos resolver o abuso. Não, ok, cuida das vítimas, mas se não resolver a base, é por isso que eu creio que o feminismo não dá certo. Eu chamo ele de band-aid. O machismo é um câncer. O feminismo é só um band-aid, não resolve. Porque você tenta resolver o dano, que é dando poder e direito à mulher, isso tá ok. Mas se você não resolve o todo sociológico, que envolve o homem, porque as radicais feministas vai isolar a mulher como uma ilha. Não. Para a mulher viver melhor e de maneira plena, também tem que se resolver o homem. Se o homem não for resolvido, irmão, já era. Essa é louca, não? Fala um pouco aí da machonaria que a gente vai fazer em julho. Então, machonaria em junho, 27, 28, 29 e 30. Vai estar eu, Anderson Silva, Rodolfo Abrantes, fala os demais. Silmar Coelho e Silmar o Alisson Coelho. Bezerra, que é pastor de homens lá da igreja do pastor Neil Barreto. E o Calditz, né? Calditz. Nosso brother. É o seguinte, é um evento que é proibido para mulheres. Inclusive, a gente vai começar essa semana algumas lives. Proibido para mulheres. Vai ser só uma que é proibido. Não pode nenhuma mulher participar. Você acredita, Anderson, que eu não sei qual que é o seu perfil, mas 80% dos seguidores do meu Instagram são mulheres. 80%. Do meu também. E eu tenho percebido que elas, tanto é verdade o que você falou, que elas procuram homens viris como eu e você, não por interesse sexual, nada disso, longe disso, mas porque não tem isso em casa. Elas olham e percebem assim, ó, como fazer meu marido adequar isso aí, ó. É isso que a gente vai fazer lá no Machonaria. Foi um evento que nasceu no coração de Deus, e Deus falou com o Anderson, a gente está produzindo junto aí o evento, e vai ser um evento para o seu marido virar macho. Você não sabe o que vai acontecer lá. Que evento é esse? É um evento à luz das escrituras, né? Longe de usar qualquer tipo de efeito aí que não seja, que não tenha plausibilidade com a palavra, mas seu marido vai apanhar lá, vai ser feio. Aquilo que você sempre sonhou em bater no seu marido, deixa comigo, com o Anderson, com a galera, que a gente vai dar uma surra nesses caras. E, cara, fala. Você que é homem, volta e meia você vê a gente posicionado em rede social e às vezes eu vou para cima de uns caras chamando até os caras de idiota. Estou escrevendo um livro. Você é idiota? Fazendo uma pergunta. Cara, não se sinta ofendido. Sem o confronto de um homem, que foi o confronto que você não teve do seu pai, você nunca vai conseguir ser homem de verdade. É verdade. Você vai ser um eterno filho. Filho não prospera. Filho é consumidor. Então, você está com 40 anos, porque um outro homem não te confrontou para te dar poder. Você vive como uma vítima emocional porque você está condicionado a ser filho. Você quer cuidado, você quer um colo, você quer carinho. E você usa até a pornografia e masturbação como uma mamadeira. Você está sofrendo e você diz, eu quero um colinho. Aí você vai lá e assiste um vídeo, vai se masturbar para ter uma recompensa. É verdade. Mas você precisa. Não se ofenda, venha para esse ambiente, vem com a gente. A gente sabe o que está fazendo e a nossa maior alegria é te devolver poder emocional, espiritual, social e familiar. Isso aí. Vai ser uma loucura. Vai ser top. E cara, se fosse eu corria, porque parece que o primeiro lote do mais barato já esgotou. Tá para terminar hoje. Já esgotou, né? Já. Então bora pro segundo, que só vai ficando mais caro cada vez mais. E esse evento, para quem não sabe ainda o que está acontecendo, é all inclusive, o negócio é violento no resort. Pera, moço, aqui tô na live aqui, ó. Fala oi para todo mundo aí. Fala oi pro tio Anderson. Entra aí. Entra aí, vai rapidão, entra. Aqui o macho alfa aqui, ó. Esse aqui é o Bacon. E é ele, então. Esse aqui é o Lorenzão. Fala oi aí. Fala oi. E aí? E aí? Esse é o Titi tatuadão, ó. Quer mandar uma pergunta para ele, beijo? Não? Eles acabaram de acordar. Manda um beijo aí para todo mundo. Não? É nóis. Deixa o papai terminar a live aqui, a gente já brinca. Rapidão, tá? Então, Titi, o que Deus tem colocado no nosso coração? É a mesma coisa. Antes da gente se conhecer, a gente estava falando as mesmas coisas e a gente se conectou na velocidade da luz, né? Porque a nossa linguagem não é religiosa, a nossa linguagem também não é anti-religião, não anti-sistema, na verdade. Deus tem falado muito comigo quando me conecto pessoalmente com você.
Eu vejo que você tem uma intrepidez poderosa na palavra, uma ousadia de falar. Parece o mestre selvagem falando. Jesus era um cara totalmente selvagem. Ninguém conseguia driblar, segurar ele. Ali era macho. As pessoas, Anderson, têm uma visão que Jesus era emasculado, assim, sabe? É, Ele tinha muita ternura com pecadores, tá? Aprenda isso. Agora, com religioso, igual alguns de vocês estão nos assistindo, ele só sentava a ripa. Entende? Ali era macho. O macho, ele entra nas guerras que são necessárias. Ele vira para é, Pedro e fala: arreda-te daqui, Satanás. Ele derruba as mesas dos cambistas, ele toca o terror do jeito que precisa, ele vai para a guerra. é isso aí. Então, tem até uma hashtag, você que quiser repostar essa live nossa, tira um print e põe uma hashtag assim, ó, o amor está em guerra. O que é o amor que está Eita! em... O amor está em guerra. Comenta aí, fixa esse comentário, Titi. Por que o amor está em guerra? Porque tem chegado os últimos dias. E que jeito que vai estar a sua família na hora da oferta para o Senhor? Sua família é uma oferta. A Bíblia é um livro de oferta. É Deus ofertando a terra para o homem, é Deus ofertando a segunda chance, é Deus ofertando o cordeiro, é Deus ofertando tudo. Cadê a sua oferta? Sua oferta é a sua família. Como é que ela vai ser achada? Não desista da sua família. Pode ser um inferno a sua casa hoje. Se o primeiro que acordar, salva a casa. Tem falado isso nesses dias, Anderson. O primeiro que acordar, o primeiro que despertar, vai salvar todo mundo. Porque quando Cristo transbordar em você, o primeiro, não tem como, a família inteira vai pegar o mesmo caminho e vai conectar na mesma fonte. Entende? Eu tenho uma frase quase igual. De quem entender primeiro morre pro É isso resgate do aí. outro, né? É isso aí. E morrer igual o trigo. Se não morrer, não germina. É isso que Jesus falava. É isso aí. Gente, para a gente encerrar, é o seguinte: eu ia fazer a live com a Eva Luana, mas acho que deu algum probleminha lá. E daqui a pouco a gente vai fazer uma repostagem. Duas questões. O principal motivo da live é a turnê que eu falei na live de ontem que a gente vai fazer. Final de julho, início de agosto, Paixão por Jesus. Você acessa isso no site paixãoporjesus.org ou você baixa o aplicativo Instituto Recri. Aí vai aparecer lá Instituto Vocacional Recri. É o mesmo. Nesse aplicativo vai ter todas as datas da turnê e as cidades que a turnê vai passar. E ali também tem a opção de você se juntar com a gente financeiramente para uma revolução social que a gente vai propor. Então, todos os bilhetes que são a entrada dessa turnê, R$ 35, se não me engano, é o valor do ingresso. Doações, ofertas, produtos que vão ser vendidos. A gente vai fazer um acúmulo de recurso para produzir riqueza, para fazer de maneira sustentável projetos sociais e projetos missionários. Eu chamei a Eva Luana, ela vai ser uma das preletoras, para ela ser madrinha do refúgio que nós vamos fazer para mulheres e crianças vítimas de violência sexual e abuso familiar, seja ele sentimental, físico ou patrimonial. Nós já compramos o terreno aqui na BR 060, Brasília, Goiânia, e a gente vai fazer a construção desse local. O projeto já existe, mas ele existe dentro da estrutura da nossa igreja e já não cabe mais, né? Então a gente dá o cuidado com os psicólogos, com os pastores, treinamos as mulheres em artes marciais, já tem mulheres que são instrutoras de Krav Maga. 5 segundos a bicha te mata já. Então, ou os caras convertem, amigo, ou as mulheres já estão popeira, como diz no meu Nordeste. E a segunda questão é a gente servir a Eva. Então, ela é da Bahia. Aí tem toda essa pressão, né? Porque o assunto veio à tona, jornal, mídia, padrasto denunciado, a família dele, não sei se perseguindo elas, mas a própria mãe dela, ela, mãe e uma irmã de 6 anos. Precisa respirar outros ares e recomeçar a vida em outro contexto social. Então, o nosso instituto ofertou 1 ano de aluguel em Brasília. Elas vão vir para Brasília, morar aqui. Então, a gente já vai alugar a casa e pagar 1 ano de aluguel para elas. Elas precisam do que agora? Mobiliar a casa. Então, a gente vai fazer uma postagem aqui, vai colocar a conta e a gente precisa do seu apoio
para a gente mobiliar a casa. A nossa editora vai lançar o livro dela. Então, ela vai escrever um livro sobre a história dos abusos que ela sofreu, que a mãe sofreu. E isso ser uma ferramenta aí de poder, de cura emocional para as pessoas que foram vítimas de abuso, tá bom? Então, não esquece de baixar o aplicativo, tem para Android, iOS, Instituto Recri. Lá, com R$ 1,99 dia, você pode fazer parte aí dessa revolução social que a gente vai fazer. O Brasil reclamou que a igreja só existe para levar ganho. Então, a gente vai provar, são 50 bandas e os principais pregadores do país, todo mundo. Fernandinho, Livres para Adorar, Demar de Campos, as principais bandas e pregadores vão estar. Então, ali juntos, a gente vai resolver um monte de problema social e provar para o Brasil que a igreja existe também para fazer bem ao país. E provar para a igreja que com unidade, amor e bom senso as coisas podem ser transformadas. Então, não fica de fora, não. Vê se tem uma data lá na sua cidade. Faz volume, vamos para cima, que é possível. Quando você junta o teu melhor com o meu melhor, Jesus pode fazer algo muito mais abrangente. Tá bom? Pra você ter uma ideia, Anderson, a gente é tão por fora do social, eu quero te dar os... Eu sei que os parabéns você não tá nem aí, mas que bom que você existe, o Senhor colocou isso no seu coração e você obedeceu. Mas se hoje a igreja do Brasil, cada igreja local, adotasse uma criança, acabava com a orfandade no país hoje. A gente tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada. Porque... uma estatística? É só dar um Google aí. A arrecadação, por exemplo, 2017, a arrecadação anual da igreja evangélica no país, ela excedeu mais do que 5 ministérios da esplanada dos ministérios. Você ter noção da força social. Então, nessas mesmas pesquisas, por exemplo, menos de 1% do que a igreja arrecadou, se me falha a memória, foi 22 bilhões ano em 2017. Menos de 1% desses 22 bilhões foram devolvidos ao país ou investidos em missões. Ou seja, 22 bilhões, porque não saiu quase nada, acho que 150 milhões foram investidos na sociedade em missões. Então, praticamente os 22 bilhões permaneceu dentro. Então, é uma conta que é incompatível. Então, a igreja pode crescer, ela pode ter uma estrutura, e ela precisa ter uma estrutura magnífica, a mídia. Eu não menosprezo nada. Tem que ser top mesmo, e tem que ser agressivo, tem que estar na TV, na rádio, na internet. Tem que ser uma experiência também visual que promova uma conexão. Mas congregação e missão precisa ser proporcional. Porque a igreja não é só a congregação, a igreja também é missão. Então, aquilo que eu invisto dentro, na mesma proporção, eu tenho que investir fora. Então, por exemplo, é a minha ética de vida. Meu dízimo é R$1.000, eu preciso ofertar R$1.000. É o meu compromisso com o Senhor. É a minha moralidade. Então, do tipo assim, hoje talvez eu invista no reino de Deus 50% da minha renda mensal. Que onde tem problema eu vou investindo, com a direção de Deus, claro. Mas o meu compromisso moral já é esse. Se eu dizimar 1.000, eu oferto para fora 1.000. E depois o Senhor vai quebrando o pau aí e vai pedindo as coisas, entendeu? Mas para mim é religião, religioso, é a minha visão. Então, eu não posso investir dentro o que eu também não estou investindo fora. Tem que ser proporcional. E para mim, toda igreja, todo cristão tinha que fazer isso. Sim. Na verdade, equilíbrio, o ecossistema está desequilibrado, entendeu? Eu também sou dizimista, mas a minha oferta é maior do que o dízimo. Então, eu não posso abrir demais a boca disso, senão eu vou acabar arrumando problema. Mas eu fiz um compromisso com o Jeová. Você mesmo foi uma prova disso. Eu não posso falar isso aqui, porque senão depois eu vou virar o santo que resolve o problema de todo mundo. Mas eu fiz um compromisso com ele. Se vier da parte dele, eu tô dentro. Eu invisto na hora, o que ele falar. Aonde for, não tem o que fazer. Eu não posso falar demais, porque
A Bíblia fala que vou ficar sem minha recompensa. Eu não quero ficar sem nada que é meu. Mas a parada é o seguinte, cara. Tá começando uma revolução. O Senhor tem levantado homens e mulheres. Você pode se juntar a isso. E é engraçado que a gente não vai chamar você para ir para um prédio. Você vai servir na sua igreja. Você que não vai na igreja, eu falo para você, vá numa igreja. É um lugar onde as pessoas querem buscar Deus. É um lugar que tem fofoca normal, tá? Tem muita gente para ser transformada, inclusive você. É um lugar de hipócritas, mas seja bem-vindo. Sempre cabe mais um. Pode ficar tranquilo, vai sempre dar certo. Mas nós temos um compromisso. E a igreja ela tem se despertado porque a igreja é eclésia, é chamada para fora, não para dentro, não para fazer o mundo parecer com a gente. Nós somos a luz do mundo e isso aí. não a luz da igreja. A luz da igreja você quer ser artista, você quer ser o cara que prega, você quer ser a estrela da manhã lá dentro da igreja. Nós não somos essa, nós somos a luz do mundo. A igreja é o intervalo do jogo de futebol. A realidade é que o jogo acontece na vida, na sua casa, no trânsito, no seu trabalho, onde você estiver. E é lá onde a gente precisa brilhar, entende? É isso aí. A gente vai estar junto também, pessoal. Eu, Anderson Silva, Eduardo Reis, Dênio Lara Júnior, dia 6 de julho, no A Bíblia que você não leu. Você vai passar mal. Esse você vai passar mal. É um evento... Moca, São Paulo, hein? Moca. Vai ser uma loucura. Eu sei que você não vai querer ir embora, que você vai passar mal. Quando você ouvir o Anderson, Dênio Lara, você não precisa de ouvir, não. O apóstolo lá, o Gustavo Lara, você vai pirar, mano. Quem são esses caras e o que eles têm para falar da Bíblia para vocês? Anderson, só relembrando, tem gente que entrou por último, nós estaremos no Machonaria e ontem as meninas deu uma ideia para nós, antes. Avalia aí com carinho, da gente fazer o Femenaria. 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 Como salvar sua família e seu casamento, sendo que seu marido é uma lenha verde atrasado. Acho que a gente tem que fazer esse evento, hein? Vamos para cima. Porque o que tem de mulher falando, vou mandar meu marido, como se ela mandasse no marido, é engraçado demais. Só que eu tenho percebido, Anderson, que as mulheres, elas reagem primeiro, cara. Então a gente vai ter que investir no femenaria, viu? Fechou. Chamar as nossas esposas e a gente junto aí ensinar essas mulheres. Vai ser transtornante, porque o homem não gosta de jeito nenhum de ficar para trás, mas eles têm ficado, não por uma competição, mas por uma omissão. De não assumir a dominância, a liderança que Deus deu para ele. Meninas, o que vocês acham aí? Acha que rola o Femenaria? Dá uma sugestão aí. Pena que acabou a inscrição. Não acabou a inscrição, não. Acabou só a primeira área, que era o mais barato. Você não reage. Primeiro lote, Primeiro lote. Mas está aberto lá. machonarianacional.eventbrite.com.br. Faz a femenaria com as esposas, vamos ver aí. Só assina, não quer nem saber, quer saber a escrita, o que você tem que falar. Femenaria, vai pegar esse negócio, você vai ver. Eu tenho percebido que a gente tem que investir muito nas mulheres, porque é uma forma é uma brecha dentro da casa, entende? É uma brecha porque os maridos não ouvem. Então, o dia inteiro eu recebo mensagens, eu te odiava, mas a minha esposa começou a ver seus vídeos, suas lives, sei que lá. E aí, meu amigo, a mulher é a porta de entrada, mano. O cara quer blindar o negócio, mas a esposa... Você quer um exemplo? Eu postei há algumas semanas que a mesa é o altar onde a esposa santifica o marido e os filhos. Eu mandei pra minha esposa na hora. Quem tá ferida, cara, vem atacando. Mas, por exemplo, o tanto de print que mulheres mandaram, do tipo assim, fazia tempo que eu não via o brilho dos olhos do meu marido. Então, por exemplo, a mulher não entende o poder que ela tem. Por isso que Salomão disse que a sábia edifica e a tola com as próprias mãos destrói. Então, a força da construção nem com o homem está. O homem é aquele que vai trazer a matéria-prima. Mas Deus está dizendo que quem constrói é a mulher. Então, não pesando de maneira desonesta, mas a mulher tem a magia de convencer o homem ou acabar de fechar o caixão dele, entendeu? Eu falo que todo homem de verdade tem uma mulher. Porque ele só vira homem depois que ele arruma uma mulher, de verdade. Tem a mulher postou aqui, ó, que o marido dela pegou ranço meu e seu. Não pegou ranço não, Titi. É que a gente botou o dedo na ferida dele. Ele não quer ele quer metiolate sem dor, sem ardor. Essa geração do metiolate sem dor tá terrível.
Quer carinho, ó. Vai levar na tarraqueta aí. É o seguinte, gente, dá uma sugestão para vocês. Vamos repostar, tira um print. Vamos fazer uma cara aí, Anderson. Vamos fazer o Anderson com a cara dele. Faz uma cara. É isso, ó. Tira o print aí, vai. Travou não, é para tirar o print. Tira o print e o contato da maçonaria, você pode ir na minha bio, vai estar lá informações, você vai clicar. Vou pôr nos stories também. Anderson, tá na sua bio do maçonaria? Vou colocar agora. Tá só vamos colocar agora. E é o seguinte, nós vamos fazer... Vamos assumir o compromisso ou vamos avaliar primeiro de fazer a femenaria? Não, já tá fechado o compromisso. Então bate aqui. É nóis, Titi. Vai ser louco. Gente, é o seguinte, fala aí. Fale. O povo tá pedindo para desativar os comentários, é porque a gente já tá no fim, a gente tá indo embora já. É. Qual o link para comprar maçonaria? Vai estar nos stories do Anderson, no meu, vai estar na bio minha e dele também, fechou? Mas eu vou pôr o site aqui, Anderson, aí você fixa ele aí, fixa aí. Fala aí que eu vou escrever e você fixa meu comentário. Maçonaria Nacional. Tô escrevendo. Maçonaria Nacional. .eventbrite. .eventbrite.com.br. E já vamos alertar vocês que a gente vai começar agora essa semana. Aí, ó. Agora clica nele aí, Anderson, coloca. Ele acabei de comentar. Você vai segurar ele e fixar o comentário para ele ficar travado. Tá. É isso aí. Vai rolar Maçonaria 2020? Vai rolar a vida inteira agora. Nós temos um chamado, eu e o Anderson. Não foi junto que a gente descobriu, né? A gente se conectou no meio do caminho, mas a gente tem um chamado de levantar os patriarcas. Nós vamos reativar os patriarcas, né? Porque a volta, as famílias precisam estar fundamentadas. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de homem baunilha, a gente precisa de homem café. Depois a gente fala disso. Gente, para a gente encerrar, não esqueçam de baixar o aplicativo. Instituto Recri, Android e iOS. Lá você vai conhecer sobre o projeto Paixão agora. Por Jesus e o projeto Baleia Solidária. Então, Paixão por Jesus, 20 dias, a gente vai rodar todas as regiões do país com 50 bandas e preletores. Movimentou o recurso. Manda sequestrar meu esposo, pois ele odeia vocês. Seu marido é a gente, moço. Mande ele que a gente ajeita ele para você. E todo o recurso levantado a gente vai colocar no baleiasolidaria.com.br, que é a plataforma que a gente recebe sua ideia, seu projeto social missionário. Então a gente vai fazer muito projeto acontecer sobre depressão, suicídio, abuso sexual, projetos em Angola para trabalhar com os albinos, projetos no sertão nordestino. O que não falta é projeto com autismo. Então a gente vai presentear o país por meio dessa turnê com a igreja evangélica e causar um grande barulho, um grande impacto, tá bom? Obrigadão, que a gente possa ter abençoado e edificado a tua vida. Valeu, Titi. Vai cuidar da vida de vocês e tamo junto. Vou baixar o aplicativo do Instituto Recrie agora e vamos investir porque nós fomos chamados para ser sal e luz aqui na Terra. Então tem que salgar esse negócio de verdade. O salzinho de vocês está pouquinho, bora pôr pressão nesse sal aí e vamos explodir essa luz. Beijo. Valeu. Tchau.